A todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Nas Quatro Linhas, um clássico de quarta-feira à noite. Falamos do futebol, daquilo que acontece dentro das quatro linhas, com o nosso painel completo. Rui Cerqueira, boa noite. Boa noite. Também Henrique Calista e Aníbal Siciliano, muito boa noite. Vamos falar sobre o campeonato português e a pausa que acontece neste momento para as seleções e por isso mesmo também vamos falar sobre esse duplo confronto de Portugal com Andorra e com a Suíça e também futebol internacional. O jogo à porta fechada do Barcelona também estará em destaque aqui. Começamos primeiro com o futebol dentro de portas e o empate do Futebol Clube do Porto a 0 no terreno do Sporting, que fez com que a equipa de Sérgio Conceição se mantivesse também no topo isolado da Primeira Liga. Rui Cerqueira, um jogo em que falávamos de um Porto que podia ser muito idêntico àquele que foi no Mónaco, acabou por ser quase uma alma gêmea mesmo. Que análise fazes dessa partida? Olha, basicamente o jogo foi quase a fotocópia do que aconteceu também no Mónaco. Aqui até acho com mais domínio e mais domínio territorial do Futebol Clube do Porto. Mas quando digo isto, digo em questão de ocasiões. O Sporting teve uma ocasião no jogo todo, que foi uma bola até perdida pelo Danilo e não um lance construído. Era um lançamento lateral do Futebol Clube do Porto defensivo, enquanto o Porto teve meia dúzia de ocasiões. O Rui Patrício foi melhor em campo. E até naquilo que o Sérgio disse em relação ao Mónaco, que aos 10 minutos no Mónaco sentiu que dificilmente perderia aquele jogo, e eu creio que em Alvalade se instalou desde o primeiro minuto essa ideia. Até foi mais, que dificilmente o Porto não iria ganhar aquele jogo, e não fosse a Barra, e não fosse o Rui Patrício, o Futebol Clube do Porto tinha conquistado os 3 pontos, como merecia, embora eu também não gosto de dizer que o Porto deixou 2 pontos em Alvalade, porque o Futebol Clube do Porto foi em primeiro, corria o risco de não sair em primeiro e conseguiu o objetivo principal, que foi sair em primeiro com 2 pontos de vantagem e, portanto, com um ponto conquistado. É óbvio que depois de ver o jogo e depois de ver as ocasiões, se pode lamentar do lado do Futebol Clube do Porto a não conquista dos 3 pontos, mas é um ponto mais, tanto mais que a seguir o Benfica empatou e, portanto, tudo ficou na mesma. Mas, como te dizia, foi um jogo com domínio do Futebol Clube do Porto. Aceito que se possa falar um bocadinho de superioridade física, embora o Porto tenha tido também um jogo da Liga dos Campeões, a meio da semana, tal como o Sporting, teve mais um dia de descanso, mas em contrapartida teve a viagem, o Sporting não teve viagem, jogou os 2 jogos em casa, aliás o Porto teve as viagens, ao Mónaco, ida e volta e para Lisboa, mas até posso aceitar que o Sporting se possa ter ressentido fisicamente, jogar no dia seguinte, mas mesmo com os níveis físicos equilibrados, o Futebol Clube do Porto foi superior do primeiro ao último minuto. Creio que foi uma demonstração de grandeza do momento que o Futebol Clube do Porto está a passar, numa versão tática semelhante à do Mónaco e diferente das anteriores, mas com a mesma identidade. Aquilo que o Sérgio dizia, que a equipa nunca ia abdicar, com uma identidade de busca da vitória. E, curiosamente, de sublinhar, já tínhamos falado aqui que nos jogos mais complicados, e especialmente fora de casa, o Futebol Clube do Porto no Mónaco, em Vila do Conde, em Braga, se quisermos olhar para estes jogos como os aparentemente mais complicados, foram aqueles em que o Porto praticamente não passou qualquer privação e, em termos defensivos, por ter o domínio do jogo e por ter o controle do jogo, de resto pode ser, sofreu um golo em Vila do Conde, sofreu, mas foi um golo de desconcentração num movimento de acerto, tinha sido lateral esquerdo, estava um jogador a ir para lá e, portanto, foi um momento ali de desconcentração momentânea. E agora com o Sporting, a única ocasião que o Sporting teve foi também um momento até de desconcentração individual, quer do jogador que lança em determinado momento, quer da recepção que tentou fazer um bocadinho à vontade e que deu asa a que o Bruno Fernandes roubasse a bola, mas tirando isto, e que não foram, ainda por cima foram 2 jogadores que estiveram excelentes na partida, portanto foi apenas um pormenor. O Futebol Clube do Porto praticamente não passou qualquer privação defensiva e teve N ocasiões para marcar em todos estes jogos, sendo que em Alvalade foi o primeiro jogo que não marcou, curiosamente, mas não foi nem de longe nem de perto o jogo em que o Porto esteve menos assertivo na hora de chegar ao golo. Não teve pela frente como toda a gente disse, um Rui Patrício de qualidade extra. Curiosamente, eu quando muitas vezes falávamos de jogos que o Porto continua sem ganhar em Alvalade, vai fazer 10 anos, é verdade. Muitas vezes dizia-se que o Rui Patrício, volta e meia, agora menos, mas dava assim chamada casa. Nunca aconteceu com o Futebol Clube do Porto. Lembro uma vez do Porto ter ido jogar lá após o azar que o Rui Patrício teve num jogo da seleção contra Israel, no último minuto,
e passado 4 dias fez também uma grande exibição. Contra o Porto, o Rui está sempre bem e, portanto, acabou por salvar um ponto ao Sporting num jogo em que eu creio que vai ser unânime haver um vencedor, só podia ser. Foi tão claro que o número de ocasiões de golo, o domínio, o controle do jogo, que só podia ser o Futebol Clube Porto a vencer este jogo. Henrique, tem também esta ideia que no facto de haver duas equipas muito iguais até antes desta jornada, o Futebol Clube do Porto mostrou que, apesar do empate, pode estar mais distante para cima. Boa noite. Eu concordo em quase tudo o que o Rui disse, só com pequena parte. Acho que este domínio foi muito mais exuberante na primeira parte. Na parte física, aquela que eu também admito que pudesse haver aqui uma exuberância física diferente. Mas os aspectos físicos refletem-se, mas os aspectos físicos até se refletem mais em termos da segunda parte, não é? No desgaste. Pois. Por isso eu queria reforçar isto, porque na primeira parte não há tanto desgaste, não é? E esse desgaste acumulado da jornada das Champions poder-se refletir na segunda, o que não veio a acontecer, não é? O que é que isto, qual é a ilação que eu tiro disto? É que não foi pelo cansaço, mas pela forma como o Porto joga neste momento, e eu não diria que foi igual ao Mónaco. O ADN manteve-se, mas foi muito mais exuberante em termos ofensivos, muito mais subido, quase sempre a jogar no meio campo de Sporting na primeira parte, e isto diz bem que, de facto, se calhar até por essa confiança acrescida do que tinha acontecido no Mónaco, não é? Como é evidente, quer dizer, mantendo a sua estrutura tática no 4-3-3, o que diz bem que o 4-3-3 pode ser tão ofensivo como o 4-4-2. Não é por ter muitos avançados que se ataca mais. O Porto, com um ponta de lança, mas mais dois avançados nas alas, fez uma prova cabal, deu a demonstração cabal de que o 4-3-3, quando bem interpretado, é de facto um sistema muito mais de equilíbrios, muito mais de homogeneidade da equipa. É um sistema que provoca, que cria uma maior capacidade de compactação da equipa. O Porto foi sempre um bloco. E se o Porto foi um bloco neste Sporting muito mais adiantado, foi um bloco mais recuado, ou com linhas mais recuadas, sem fazer pressão, uma pressão alta no Mónaco, aqui é uma outra versão, só em termos posicionais. Jogou mais à frente, mas manteve de facto o seu sistema, a sua filosofia de jogo, o seu modelo de jogo, sem se descaracterizar. Isto quer dizer o seguinte: a interpretação mais correta que o treinador tem da sua equipa e do seu adversário é a forma não de descaracterizar a equipa, mesmo da estrutura como da filosofia do jogo, do sistema, para jogar mais alto ou mais baixo. E o Porto postou-se nesta primeira parte, normalmente no começo do jogo, comandou de facto, de uma forma de chegar aqui e dizer eu estou cá e eu quero ganhar. Foi a palavra comandar mesmo. Não, comandar o jogo sem ter preocupações de controlar o jogo, não é? Quis mesmo afirmar-se positivamente. E isto é devido, na minha perspectiva, à mudança radical que o Porto teve de Lopetegui, numa transição lenta para o Nuno Espírito Santo, e agora uma radicalização do antissistema do Lopetegui. Se o Lopetegui tinha um sistema e tinha um modelo de jogo muito de posse de bola pela posse, raramente utilizava o ataque rápido e o contra-ataque, o Nuno foi assim um misto, mas nada disto. Agora é a antítese do Lopetegui. O Porto não é uma equipa de posse, em termos do seu ADN, fala quando é necessário, fez, por exemplo, essa posse contra o Braga, já numa fase em que era preciso matar o jogo, pôr gelo no jogo, e ele consegue fazer isso, mas esse não é o seu ADN. O ADN é chegar, comandar, ataques rápidos, transições sempre para ataques rápidos e para contra-ataques, e não a posse de bola. E a posse de bola, quando é feita, é para criar, obrigatoriamente, buracos, passa a expressão, na estrutura defensiva da equipa contrária, não é pela posse. É a posse para desequilibrar o adversário. E uma posse que não tem muito tempo de posse ininterrupta. Portanto, acho que este Porto, a continuar assim, tem um problema para mim. É manter este núcleo sem lesões, sem castigos. Porque se mantiver este núcleo sem lesões e sem castigos, eu penso que o Sérgio é capaz de gerir este plantel. Mas mesmo assim tem tido já umas lesões e já foram 20 utilizados sem variações. Pois, mas ali sem coisas são 15, 14, não é? Oliver, por exemplo, não entrou nestes últimos jogos e é um excelente jogador. O Ricardo ficou fora, não é? Portanto, ainda há algumas, não é? Mas em termos e quando entra, o Sérgio entra e está dentro do sistema.
Isto quer dizer que é uma equipa que, para além desta capacidade futebolística, é uma equipa com uma capacidade mental de que os jogadores entram e são absorvidos e têm rendimento. Portanto, não é uma surpresa, foi a confirmação daquilo que se esperava, nomeadamente após os primeiros indícios do que o Porto era diferente. O Sporting esteve bem, o Sporting não se pode dizer que esteve mal, nomeadamente reagiu na segunda parte, mas eu penso que este Porto, a continuar assim, é um seríssimo candidato ao título, indiscutivelmente. Aqueles que tinham ideias de que o Porto era um Porto fragilizado financeiramente, e é de facto, essa fragilização financeira não se reflete em termos desportivos. Bom para o futebol português, bom para o Futebol Clube Porto e, obviamente, o ressurgimento de uma equipa que não só ganha, como encanta. Joga bem. Eu acho que encanta, percebe? Porque jogar bem, há quem diga que jogar bem é ganhar. Claro. Eu acho que há muita gente que precisa disso. Quem joga melhor é aquele que ganha. E eu não penso isso. E o Porto consegue fazer as duas coisas, dois em um. Joga bem, domina o jogo como uma grande equipa tem que fazer e ganha. E tem resultados. Quanto ao Sporting, de facto, foi a eficácia, porque teve, porventura, se calhar foi de jogos fora em que teve mais oportunidades de golo. Aníbal, foi um jogo que o deixou satisfeito, apesar do resultado? Perfeitamente. Depois de ouvir o que disseram, eu só tenho que concordar, só dizer o Porto ganha e convence, pegando no que o Henrique falou, e em relação ao Rui, é uma identidade enraizada. Ou seja, eu vi outro pormenor também no fim, que é um plantel mais curto, com mais opções. Parece um paradoxo. Como é que um plantel mais curto, mais barato, tem mais opções? Faz lembrar aquela expressão de, se calhar, o próprio Aníbal e o Henrique já tiveram jogadores brasileiros que diziam que jogam onde o treinador quiser. Pois. É polivalência. É polivalência. Não, o Futebol do Porto entrou muito forte, um bloco muito junto, muito forte, já foi dito. Venceu os duelos todos. E depois há um jogador que nós temos batido aqui, alguns de nós, que é o Herrera, que é em forma, ele desequilibra de qualquer maneira. Portanto, a equipa está coesa, os três que jogaram à frente, meu Deus, aquilo é um nível, ao mesmo nível, atrás é uma eficácia total, mesmo o Layun, que não dá, digamos, a velocidade e a profundidade do Ricardo, mas muito bem, esteve bem, e a nível do meio campo foi fantástico. Foi fantástico. Primeira parte, o Porto dominou, controlou, como dizia o Henrique, ele pode não querer a posse de bola, mas é intenso e veloz. É uma equipa rápida, intensa, que parte, destrói qualquer coisa, é forte. E criou imensas oportunidades. Eu acho que foi dos jogos em que teve mais oportunidades e, por acaso, não calhou, o guarda-redes hoje teve muito bem. Segunda parte, sim, notei que o Paulo Porto abriu um bocadinho, porque se calhar também estava confiante e o Sporting equilibrou. Na segunda parte, a nível do meio campo, equilibrou um bocadinho, até também foi coincidindo com, digamos, a quebra física do Herrera, que também o esforço é muito grande. O Herrera, se repararem, se fixarem o olhar só no Herrera Danilo, vê o esforço que ele fez o jogo todo. Aquilo era uma coisa espantosa, não parava, não é? Portanto, é natural. Mas o Porto voltou a equilibrar e não houve oportunidade do Sporting. A única oportunidade é um lançamento do Alex Telles, está um bocado pior que o Danilo, é o lançamento do Alex que não se lança para ali. Ou lança para cima ou para baixo, não lança para ali. Mas, de qualquer maneira, o Porto dominou completamente, criou muitas oportunidades, foi intenso, coeso, foi uma equipa de grande qualidade e que tem muita confiança. Está convicta, está confiante e, portanto, gostei muito. Quanto ao Sporting, eu achei que o Sporting esteve bem, o Sporting fez o que podia, porque o Porto foi avassalador, muito superior, foi avassalador, e fez o que podia e pronto, e fez as substituições que pôde, fez duas, podia ter feito três, mas fez duas, é porque ele achou que não valia a pena fazer a terceira. Nós achamos que quanto mais jogadores melhor, permite se calhar um equilíbrio, mas o controle total do jogo foi do Futebol Clube do Porto. Mesmo na segunda parte, depois voltou a ter controle e teve o controle completamente do jogo. Foi um jogo fantástico. Continuamos ainda a falar do jogo porque é precisamente um dos destaques do Aníbal Siciliano, sugerido desta semana, que tem a ver com o discurso de Sérgio Conceição, que no final do jogo reuniu a equipa no relevado. Aqui vemos o abraço conjunto, que já é uma imagem de marca de Sérgio Conceição e deste Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição, mas da qual se extrai esta frase: vamos ser campeões. Foi aquilo que disse Sérgio Conceição no final do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting no relevado do estádio Alvalade, século XXI. Aníbal Siciliano, foi esta o destaque que quis trazer, também Sim. pelo discurso do Sérgio, pela forma Sim. de motivar do treinador do Futebol Clube do Porto. Sim, entre várias opções, esta foi uma delas por uma razão muito simples. Ninguém faz uma afirmação destas de ânimo leve, porque senão cai no ridículo. Uma afirmação destas faz-se quando há uma convicção e uma segurança, uma confiança do que está a fazer.
e quando toda a gente comunga, digamos, é levada a acreditar no que ele está a dizer. O Sérgio, ao dizer que vamos ser campeões, ele está a referir a qualidade e a atitude. Não é só a qualidade do jogo, é também a atitude dos jogadores. O Sérgio valoriza isso sem arrogância nem sobranceria, como ele disse. Ele não está a dizer só para, vou dizer para os jornais, não, ele está a dizer convicto do que está a fazer. E essa convicção nem sempre existe. Quando existe, os jogadores aderem porque sabem que é verdadeira. Está a ser sentido, tem base, está baseada em factos, na forma dos jogadores, na forma como jogam, na demonstração que eles fazem. Portanto, é uma prova de grande confiança. Por outro lado, mostra também confiança na estrutura, porque não se pode dizer isso só porque se jogou bem um jogo, não é? É na estrutura, no envolvimento e no compromisso que ele sente e que já conseguiu fazer. Inclusive, claro que ganhar é sempre mais agradável, mas quer adeptos, quer estrutura, quer direção, há um compromisso e um envolvimento brutal com a equipa a orientar os passos. Agora, as mudanças, elas só se concretizam com lideranças muito fortes. Eu no Porto recordava duas. Uma foi, aqui há uns anos atrás, Mourinho também disse em condições normais vamos ser campeões, em condições normais também vamos ser campeões. E a outra foi quando entrou. E a outra foi Essa é uma segunda vez. Sim. Quando entrou, disse para o ano seremos campeões. Numa segunda vez é que dizem em condições normais, é seguir um jogo com o Denis Lispor para a Liga Europa. E eu comparo esta atitude do Sérgio ao regresso do Pedroto em 76, 77. Ou seja, até aqui andava assim, o Pedroto regressa e traz a mesma, do género, não é a mesma porque são outros tempos, traz a convicção que íamos ser campeões. Eu lembro perfeitamente dessa época e ele no ano seguinte é campeão com a mesma convicção. Ele inundou, digamos, a equipa de uma confiança brutal que as pessoas acreditaram que era possível e foi possível. E, portanto, para se fazer isto, é preciso saber o que é mística, seja do Porto, dos outros clubes, saber o que é mística e como é que ela se transmite. Não basta dizer, vamos jogar a Porto, que isso dizia-se ano passado e outros tempos, não chega. As pessoas têm que sentir que isto é Porto, e por isto dou a vida, digamos assim, entre aspas, não é? E depois é coerência no que se diz e honestidade no que se faz. E o Sérgio tem sido uma prova, não é só por estar a ganhar, mas se calhar está a ganhar por isso mesmo, porque é coerente no que diz e é honesto no que faz e tem dado uma imagem, até na relação com o Jesus, que houve antes do jogo e depois do jogo, foi uma relação que já não se via há muito tempo, de grande equilíbrio entre treinadores. Treinadores que dignificaram o futebol, com a sua ironiazinha ou outra, com a sua, até foi agradável a sua inteligência de provocação, mas foi um momento interessante. Eu acho a frase do Sérgio muito importante porque traz confiança ao futebol. Ao contrário, depois falaremos para a frente do artigo do France Futebol, que eu gostava de dar uma opinião, ele traz confiança que pode-se acreditar no futebol português, que há qualidade. Agora, quem nos dera que as estruturas à volta do futebol português tivessem a mesma qualidade que têm os jogadores e os treinadores, não é? Henrique, falando desta declaração de Sérgio Conceição, é de facto, como considera o Aníbal, uma declaração pensada da forma como também a diz? Eu não queria ser desmancha-prazeres, mas isto é óbvio, não é? Um treinador que assume o Porto, Benfica e Sporting, se no começo da época não diz que vamos ser campeões, então... Aqui estamos a falar já de uma fase, não é tão adiantada, mas é numa fase em que tem provas... Nenhum destes três clubes, à oitava jornada, já perdeu o título. Nenhum. E é só ver que houve equipas que tiveram 8 pontos em fases mais avançadas e recuperaram. Um treinador que diz isto, ou melhor, um treinador que não diz isto ao serviço dos três grandes, independentemente do Sporting não ganhar, o Sporting é obrigatoriamente à partida um candidato, não é? Agora, o que me parece, e aí é que é o importante, não basta o treinador tem que fazer esse papel. O Mário Santos dizia que um treinador do Benfica sujeita-se a ser campeão, quando foi para... É óbvio. Muita gente ouviu, até o Vítor Pereira, que qualquer um é campeão no Porto, não é? Porque tinha a estrutura, tinha o passado, tinha os jogadores, tinha tudo, não é? Portanto, isto é o óbvio. A grande diferença é que o expressar o sentimento da definição do objetivo e do trajeto a percorrer, sente-se que é partilhado pela equipa toda. E sente-se que isto reflete-se no jogo e na forma como se joga. Portanto, se este é o objetivo, definir objetivos é muito fácil. O problema é cumpri-los. Definir objetivos, toda a gente faz. Na política, nas empresas, na sua casa, quero poupar não sei o quê, mas depois não pode, não é? Toda a gente, quem não define objetivos na sua vida a curto, médio e longo prazo, dificilmente tem um caminho orientador. Deve-se viver dia a dia, como dizia o poeta, não é? Em cada dia e em cada minuto os 60 segundos de existência. Agora, o problema é fazer com que todos aqueles que trabalham connosco
sejam portadores desta visão. A definição da visão é importante, a visão, o objetivo e o trajeto. Mas se os intérpretes diretos não perfilharem desta ideia, não há hipótese. Se a mensagem não passar, não há hipótese. Veja o que se passou com o Ancelotti. Também, que ele tem que dizer, eu quero ser campeão. E depois o que aconteceu? Os jogadores que contestam o líder e a liderança, portanto, jamais será campeão, ou muito dificilmente será campeão. A grande, de facto, este Porto é diferente porque se vê, de facto, que há uma comunhão expressa publicamente e sentida interiormente. E esse sentimento interior é que ressalta quem é observador destes pequenos pormenores, que são grandes para a conquista do título. Há duas questões. Eu já estou em vantagem sobre ambos e eu não tinha dito nada a Humberto, portanto começou assim. Eu estou em vantagem porque hoje falei com o Alex Telles, gravei uma conversa com o Alex Telles que vai ser exibida no sábado e coloquei-lhe essa questão, como é que caiu no grupo esta frase. E a frase não é esta exatamente assim, a jogar assim, vamos ser campeões. Reticências. Tem que caber as reticências no futebol. E portanto, isto chegou aos jogadores como temos que continuar assim, porque se não continuarmos assim, não sou, até foi tipo, a continuar assim seremos, temos que continuar assim. Entrou, o Alex até usa, tipo, o treinador não foi à soberba, não foi soberbo em relação aos outros. Portanto, foi uma questão. Depois, a questão é, há aqui uma dúvida que eu tenho e que terei sempre, ou até um dia perguntar ao Sérgio, se tiver a ocasião de falar com ele. Foi programado isto ou foi só porque a televisão apanhou? Porque os jogadores de Porto fazem sempre aquele círculo. Nunca aquele círculo é filmado da mesma forma que foi com aquela câmara aérea, em que se percebe que é o treinador que fala, em que se percebe pela linguagem até... Percebe-se o que ele diz. Percebe-se o que ele diz e da forma como diz. E por isso é que ele é questionado no fim. O que é que disse ali? Porque só nem se sabia se era o treinador que tinha falado, se era o capitão de equipa, se era o dirigente, se era o médico, se era o roupeiro, quem é que tinha falado naquele círculo. Se foi programado para ser assim, que eu acho que não, ou melhor, para ser assim publicamente, ou se foi só para o grupo. Eu creio que foi programado pelo Sérgio para ser para o grupo. Não estaria previsto que publicamente, porque o grupo acredita, isso eu acho, isso estamos completamente de acordo. Não creio que fosse publicamente e aquela câmara traiçoeira acaba por dar uma expansão aqui. E o Alex hoje diz-me isto, e é bom que depois ouçam da boca do Alex Telles, que foi precisamente... O treinador não nos quis transmitir uma questão de sobranceria sobre os outros, tudo antes pelo contrário. E pressão, não é? É bem o contrário. Foi que nós temos que continuar assim. Se continuarmos assim, nós vamos conseguir chegar lá. E foi assim que chegou aos jogadores. Eu parece-me importante sublinhar isto, e depois eu estava em vantagem, mas não quis dizer antes. Mas encaixa, tudo bate certo. Perfeitamente. Depois, só duas ou três notas. Há pouco falou-se sobre os duelos, sobre o Porto ter ganho todos os duelos. Curiosa a forma como o Sérgio abordou quando o perguntaram sobre o Leonardo ter dito que o Porto ganhou todos os duelos, naquele bate-boca, entre aspas, salutar no fim do jogo, e o Sérgio disse, eu olho para o futebol, geralmente a equipa que ganha a maior parte dos duelos ganha o jogo. Isto, eu lembro perfeitamente de ouvir isto, já se falou aqui de Mourinho, já se falou de Pedroto, Bobby Robson. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele e ele pôs 11 coisas na mesa e eu pôs 22 e disse, se eu ganhar 9 em cada 11 duelos, eu ganho o jogo. Se eu ganhar 8 em cada 11, eu ganho o jogo. Claro. Mas o jogo é duelo, exatamente. Porque de repente parece... Há gente que entende que os duelos é sempre só no jogo aéreo. Não. É claro, 1 contra 1. É um duelo estratégico, claro. 1 contra 1, é 2 contra 2, é 3 contra 2, são 3 contra 3. O Danilo teve 100% dos duelos, ganhou 100% exatamente. Depois, há aqui uma questão curiosa que eu não sei, pronto, é uma questão mais tática. É a primeira vez que eu me lembro de ver. Eu, quando era miúdo, se calhar o Porto já jogou assim, mas eu não daria tanta atenção ao sentido tático do jogo, era mais ao sentido estético e resultado, não é? Queria ir para a bancada ver o Porto jogar bem e ganhar. Mas parece-me, nomeadamente desde do Fernando Santos, tivemos o Bobby Robson num 4-4-2, o Fernando Santos tentou jogar em 4-3-3, a chamada pirâmide invertida, que era com 2 médios, 8, como o Porto está a jogar agora. A coisa não resultou muito bem, perdeu 2 em 3, e houve uma discussão muito grande na altura, entre o jogar só com um médio e 2 8, um 6 e 2 8, ou jogar com 2 8 e um 10 à frente, digamos assim, que é um bocadinho que o Porto está a fazer, se quisermos olhar enquanto 4-3-3.
O Paulo Fonseca tentou fazer com Fernando da Fur Luxo e depois Fernando da Fur Herrera, também não resultou bem, pela primeira vez está a resultar bem. O Porto, quando em 4-3-3, é mais aquele 6 pronunciado que tem tido, o Casemiro, o Fernando, o próprio Danilo, que está com uma adaptação incrível a uma posição 8, de ter 2 8, é que o Porto não joga em 4-2-4, mas joga num 4-3-3 se quisermos, ou um 4-2-3, não é? Porque joga com 2, não joga com o 6 completamente definido, fixo. E está a resultar. E é curioso que não é tradicionalmente algo que tenha resultado no Porto. Não sei se estão de acordo ou se estou a ver... Eu vejo mais o Porto a jogar, na sua história mais compacta, no 4-3-3. Não, mas num 4-3-3, com o médio defensivo, com 2 8, certo? 2 alas e o ponta de lança. Mas repara, o Porto está a jogar com, se quisermos olhar para isto enquanto 4-3-3 com a entrada do Herrera e não em 4-2-4, com 2 8 na mesma, o Danilo e o Sérgio. O Danilo não está a jogar como um 6 pronunciado e o Herrera é um 10, portanto não é um 6-8-8, digamos assim, ou 6-8-10, é 8-8-10. E estou a dizer em termos de características dos jogadores. E isto já foi tentado e nunca foi conseguido. Não foi conseguido, se calhar porque o Paredes, no tempo do Fernando Santos, não se adaptou, se calhar porque o Fernando, no tempo do Paulo Fonseca, não se adaptou, se calhar porque o Danilo se está a conseguir adaptar cada vez mais, e este é mais um exemplo, este jogo é essa no tempo do Paulo Fonseca, metamorfose. Ele queria jogar com dois pivôs defensivos, não é? Essa foi a grande questão sempre, não é? Inverter a pirâmide de 2... Era isso, não é? É isso. E agora, se nós formos ver, por exemplo, ao Paulo Fonseca aquilo que ele fez, no Porto defendeu esta estrutura de 4-3-3, mas com 2 pivôs defensivos. Também se pode dizer que é um 4-2-3-1, não é? Também se pode dizer isso. E paradoxalmente, no ano seguinte, vai para o Passos Ferreira uma equipa de menos gabaritos, de menos ambições, e joga num 4-4-2, não é? E tem uma excelente época, não é? A minha interpretação do 4-4-2 é funcionar bem e sendo polivalente e cumprindo é ter um jogador mais defensivo, que é o Danilo, indiscutivelmente. O Sérgio não é um pivô defensivo. Nunca foi e penso que nunca será. Mas pode ser um meia de grande ligação e que pode ter essas duplas preocupações. Essas duplas preocupações, até porque uma das características, as duas mais importantes características do Sérgio é a capacidade do remate, de meia distância, remata muito bem, e a sua capacidade de passe, né? A sua perspectiva de visão do jogo e a sua capacidade de passe. Tem que atingir mais intensidade. É o complementar. Mais intensidade. Portanto, um mais defensivo, um de ligação e um mais apoio ao ponto ofensivo. 6, um 8 e um 10. Está ali assim, que é o Herrera. A interpretação mais correta do 4-3, eu não digo mais correta, mas a que me preenche mais, é de facto isto. E depois E esta subida do Danilo pode-se prender com o facto de... Porque depois complemento. Do Porto pressionar mais? De haver menos bola na zona de defesa? Para uma equipa não dizes, o trinco não sobe. Não é? Claro. Se houver compensações, isso é da inteligência... Se for necessário preencher o espaço, ele tem que ir. Agora, o problema não é ele ir. A melhor dupla que eu vi na história foi Gattuso-Pirlo. E o Gattuso muitas vezes subia de tal forma que ia recuperar as bolas à posição 8 ou quase à posição 10 e muitas vezes elas sobravam para o Pirlo que vinha por trás. O problema é sempre das compensações e da inteligência da equipa e dos jogadores que jogam ao meu lado saberem entender a forma como eu jogo. E isto é o padrão. Mas há momentos em que eu tenho que fazer o papel do meu colega ao lado porque ele foi fazer o meu. Não é? Portanto, esta conivência, para dizer que isto é um 4-3-3 historicamente completamente diferente do que o Porto costumava fazer. Deixa-me só dizer isto, eu acho que ele está a fazer dos dois jogadores, eles são 6 e 8. Pois é isso. Simultaneamente. Quando eu digo 2 8 é pelas posições mais à frente. Eles estão a trabalhar para serem 6 e 8, é completamente diferente do que se tem feito até aqui, é muito mais estruturado e tal. Não, ele está a fazer uma coisa que é muito maior dinâmica por causa disso. 2, 6 e 8 e depois o outro 10, que também, se for preciso, também faz. Portanto, a dinâmica que ele está a dar é terrível. E depois é assim, por isso é que os jogadores, repara, aqui há tempos eu vi, não interessa de quem, vi uma frase interessante a dizer que os treinadores não ganham os jogos ganham-se por acaso. O acaso é que faz ganhar o jogo, porque o jogo de futebol é um acaso. Poeta e tal. Eu acho que não. Dá muito trabalho. E a diferença é esta. Quando eu selecionei a frase, eu nunca vi o Aboubacar jogar tão bem assim. Nunca vi o Marega, que jogava bem, jogar tão bem assim. Ou seja, eles próprios estão convencidos, e não é uma frase para dizer, todos têm que dizer, mas, por exemplo, esta frase dita hoje, mesmo agora o campeonato vai pelo Rui Vitória ou qualquer treinador, fica mal. Esta é uma frase interior, como eu disse, para o grupo, de grande convicção, porque eles sabem o que estão a fazer. Porque fazer jogadores 6 e 8 dá muito trabalho. E o Danilo, repare, está diferente do que era ano passado.
ele já está a fazer a pressão muito mais Era aí. só 6. Sim. Avançamos para falar do resto do campeonato, de forma até relativamente breve, Rui, para falarmos não só do empate do Benfica em casa do Marítimo, num jogo que colocava frente a frente o Benfica é terceiro classificado e também o Marítimo que é o quarto classificado, mas também os outros destaques, desde logo a goleada do Braga que se começa a recompor e a posicionar-se na tabela classificativa e o Vitória que não consegue vencer no terreno do Belenenses. Assim, de uma forma muito rápida, só para terminar o Sporting Porto, sim, 4 jogos de Sporting sem ganhar, atenção, em diversas competições, 4 sem ganhar, e se tem perdido este, podia ter mergulhado Taça da Liga, ali. Campeonato, Liga dos Campeões. E se fez só um golo, que não foi um golo, foi um autogolo do Moreirense, 4 jogos sem fazer golo, foi um autogolo do Moreirense, não deixa de ser aqui algo que também não exploramos e o Das Bost que desapareceu completamente depois do ano anterior ter marcado golos em sequência. Marcou um golo apenas de penalti. E em relação ao Marítimo Benfica, o Benfica nos últimos 8 jogos tem 2 vitórias, que é com o Portimonense em casa e com o Passos Ferreira em casa. Tem 3 empates e 3 derrotas. Não aproveitou o empate dos rivais quando, depois da semana conturbada que tinha tido por tudo, pelos resultados, por tudo, mesmo fora das 4 linhas, entra a ganhar aos 2 minutos e demonstrou que a equipa não está sã. Não está sã. E isso, por exemplo, eu no ano passado, quando olhava ao Porto a seguir alguns empates ou sequências de empates, notava-se que a equipa estava sã, porque a equipa não sofria golos, porque a equipa estava unida. E eu este ano olho para o Benfica em situações piores e depois nota-se que falta ali qualquer coisa. Não é salutar, o tic-tac da equipa, o relógio não funciona, os ponteiros não estão a funcionar na mesma direção. E, mesmo portanto, o discurso do Rui Vitória, que no final do jogo dizia que queria jogar praticamente com a mesma equipa de Basileia para demonstrar que a imagem de Basileia não estava correta, mas empatou no terreno do Marítimo. Sim, eu sou sincero, eu creio neste momento que o Rui Vitória necessita de fazer uma alteração estratégica, tática na equipa. Aquela equipa precisa de qualquer coisa. A semana passada o professor Calixto falou, precisamente também, creio que foi o professor Calixto que falou desta necessidade. Eu creio que até em relação ao jogo com o Basileia, e creio claramente que o Rui Vitória está a precisar de fazer alguma coisa, se quer dar a volta aos resultados, porque acima de tudo, entrar aos 2 minutos com vantagem, sabendo que podia ficar a 1 de um rival e a 3 do outro, tendo depois o confronto direto ainda na primeira volta, faz crer que a equipa não está confiante, porque por muito mérito que o Marítimo tenha, são 20 jogos sem perder em casa, é verdade, mas não há força maior do que saber que os adversários diretos na luta pelo título acabaram de perder pontos, saber que a melhor forma de dar a volta a uma goleada histórica é ganhar num terreno onde há 19 jogos ninguém ganhava, entrar de uma forma exuberante a ganhar os 2 minutos e depois o jogo no fim abriu de tal forma, podia ter havido golos num lado e no outro, mas o Benfica podia ter perdido, podia ter ganho, podia ter perdido. Aquele jogo não foi consistente. Parece-me depois que há aqui outras coisas também, a questão já falamos aqui também sobre isso, não eu, mas que já se aflorou, a saída de Nuno Gomes, o cancelamento da Eusébio Cup, a Assembleia Geral. Há ali, há um ciclo que parece que está ali, quanto mais não seja, um ciclo de títulos conquistados que pode estar a fechar, e quando digo pode dar a 8ª jornada ninguém perdeu o campeonato, prova é que se o Benfica tem ganho na Madeira estava neste momento a depender apenas de si próprio, não dependia, aliás com 5 pontos, com 2 confrontos diretos, depende de si próprio, nem sequer se põe isso em causa nesta altura. Põe-se em causa depois o rendimento que se vê. O Marítimo leva 16 pontos, está a 1 ponto do Benfica, leva 20 jogos sem perder em casa, só com 9 golos marcados e 6 sofridos. Só tem uma vantagem de 3 golos, mas isto deu 16 pontos, que é notável. O Braga vinha de 9-9, tinha 9 golos marcados, 9 sofridos, e uma época sofrível em termos de campeonato. Sim. Aplica uma goleada, fica já com gol average de 15-9 e com 15 pontos, de 15-9 exatamente, e com 15 pontos. Depois destacar também, já agora faço já os destaques todos, de destacar a ascensão do Belenenses de Domingos, do Rio Ave, do gol de estratégia do Rio Ave. Um bom gol do Ruben Ribeiro. Um bom gol do Ruben Ribeiro, quando todos pensariam que era o Francisco Geraldes que ia bater o livre diretamente. Depois, pela negativa, o Estoril, o Aves, o Feirense que entrou aqui numa espiral negativa e o Vitória.
que estão, eu diria que as outras equipas estão mais ou menos equilibradas. Eu esperaria mais do Portimonense e do Chaves, já aqui falamos nesta altura da temporada, mas creio que o resto está mais ou menos dentro das expectativas. Em relação à forma como começou, o Feirense parou de fazer pontos. O Aves, eu não digo que esteja fora da expectativa, mas construiu um bom plantel, se calhar ainda não tem aquela boa equipa que poderá vir a ter com o excelente plantel que tem, e o Estoril surpreendeu-me, depois de ter recuperado aquela derrota inicial no Dragão e de ter feito ali 2 vitórias seguidas e parecia estar consistente, o Estoril de repente acaba por entrar aqui numa espiral bastante negativa. O Aves, que de resto já trocou o treinador esta semana com a entrada de Lito Vidigal para o lugar de Ricardo Soares. Antes de falarmos já dessas trocas, Henrique, começamos pelo jogo do Benfica e o empate no terreno do Marítimo. É um ciclo difícil para um treinador este? É um ciclo tremendo. Penso que é dos piores ciclos do Benfica dos últimos anos. Tantos jogos sem ganhar, ou melhor, tantos jogos em que ganha tão pouco. E por isso marca. Agora, explicar isso só no aspecto desportivo, do rendimento, o rendimento da equipa é determinado pelo plantel que se tem. Isso é inquestionável. Quando o Stiliana falava aqui que as vitórias são fruto do acaso, isso é uma falácia que não cabe a quem está dentro do futebol, não é? Porque se é o acaso, então o Porto, Benfica, o Sporting, ou melhor, nestes anos o Benfica e Porto são os reis do acaso, não é? São os reis da sorte. Isso, então há bruxo. Não é? Quase que apetece, se é caso, então há bruxo. Não é sorte. É a facilidade com que se fala. Há sorte, de facto, a sorte é um fator determinante no jogo, mas não determina campeões. Claro. A sorte, muitas vezes, ou algumas vezes, determina a vitória de um jogo, mas nunca determina o ser-se campeão. Isso exige regularidade, plantéis fortes, lideranças convincentes, treinadores sagazes, estruturas fortes. Muito trabalho. Agora vamos ver. Pôr em causa a liderança do Rui Vitória foi sempre posta em causa. O Rui Vitória tem uma má imprensa e isto às vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado. 2 anos depois, em que ganhou tudo o que tinha para ganhar, continuam a pôr em causa a estatura da capacidade do Rui Vitória. Quando há treinadores que nunca ganharam nada e são tidos já como experts do futebol, como super-sumos da tática, como iminências pardas em termos da gestão e das lideranças. Porque estamos habituados a ter lideranças autocráticas do posso, quer e mando, quando hoje já não é bem assim. Claro. A liderança autocrática em tudo na vida já teve o seu tempo. Não é? Tem uma liderança diferente. O Benfica tem um projeto diferente, que estava coeso, mas que de um momento para o outro altera a estrutura. Altera o homem da comunicação, altera o Nuno Santos, altera demasiadas coisas. Altera a filosofia que tinha de comprar alguns bons jogadores. O ano passado o Benfica reforçou-se com alguns bons jogadores. Este ano foi tudo ao inverso. A estrutura é modificada, o pensamento das contratações é profundamente alterado. Isto é dito, e eu tenho dito isso desde o começo da época, inadmissível ir buscar 5 laterais e continuar a jogar com o seu lateral. O Hermes para a defesa esquerda e sai Hermes, que era o que estava pensado. Fedja continua a não ter substituto. E isto, os suplentes são suplentes porque são inferiores aos outros. Isto não há dúvida nenhuma, não há nenhum treinador que escolha. Claro que ponha os melhores ao banco. Claro. Se o Benfica perdeu 5 pedras e se foram substituídos pelos suplentes, isso quer dizer que os suplentes não estão ainda neste momento ao nível. Claro. E isto é o que está a passar com o Benfica. E isto leva a que não seja tão convincente, que haja menos receio das equipas adversárias. Hoje o Porto é muito... Repara, qualquer treinador jogar contra o Porto, se perguntares a todos os treinadores, é mais difícil jogar contra o Porto. Não é pelo seu plantel, é pelo nível exibicional, pela capacidade de força que tem demonstrado. E o Benfica é mais fácil ou menos fácil o ano passado? Muito mais fácil. Eu tenho dito, se perguntares a um defesa esquerdo da equipa contrária, qual é mais difícil? É jogar contra o Semedo ou jogar contra o André Almeida? Contra o Semedo, como é evidente. E este somatório de pequenos pormenores determina o rendimento. Depois o Benfica é refém do modelo. Melhor, é refém porque o treinador tem que ser refém do seu modelo.
mas é refém de uma estrutura. O Benfica não pode jogar em 4-3-3, senão tem que ter ao Jonas. Claro. E o Jonas é de facto a peça, ainda hoje, marca e fez um grande gol, é fundamental. O Jonas sozinho não joga, como ponta de lança. Isto não acontece com o Jesus e não acontece com o Sérgio, que tem alterado 4-4-2 para o 4-3-3 facilmente, e até as estruturas ultimamente utilizadas a são em 4-3-3. O Benfica está preso disto, o que determina uma fragilidade no meio campo contra equipas do seu nível que jogam em 4-3-3. Difícil. E porque o Fedja sai e entra, porque o Grimaldo sai e entra, e porque o Pizzi não está no mesmo nível. Isto, não há um começo da coisa. Não há um começo. É o somatório disto tudo. É o contexto. E depois há a dependência do Fedja. Quase que, e foi com o Fedja que perdeu em Basileia, mas foram estatísticas, com o Fedja nunca se perdeu, 9 jogos perdemos, 9 sem o Fedja. E o Fedja era... Sem Fedja o Benfica não joga, sem Jonas o Benfica não joga, e às tantas não joga sem aquelas figuras. E não se pode tocar em Luizão, porque Luizão é um símbolo, e não se pode tocar em Luizão, e agora não se pode tocar em Luizão, não se pode tocar em Fedja, não se pode tocar em Jonas, e o treinador começa a ficar prisioneiro de todas estas coisas. E depois há que exigir que mude. Mas se a proteção vinda de cima, e há uma proteção da direção em relação a isto, eu não acredito sinceramente, e quiseram nesta última Assembleia encostar quase o Rio Vitória, dizer que o Gabigol e o Douglas foram opções do treinador, mas estas duas foram opções e o resto não foi opção, só foram estas duas, que de facto são os jogadores que hoje se perguntam o que é que vêm aqui fazer. As duas aquisições, porque há muitas que vieram e saíram, entraram, mas duas que, isso é do treinador, que são porventura, e eu duvidei sempre do Douglas, do Gabigol, a forma como ele entra aqui como grande senhor, havia um particular, jato massagista privado, isto parece-me assim uma coisa que não se enquadra num grande clube. Não há nenhum grande clube que tenha estes trejeitos de mini craques, isto não entra no ambiente de um clube. E portanto isto tudo leva depois às lesões que quase 30 lesões o ano passado, este ano continua a lesão, mudou o departamento médico, quer dizer, não há estabilidade. E a estabilidade estrutural, a estabilidade do plantel, que não há estabilidade, porque é política de vendas, claro, e tem sido preenchida pelo centro de formação, mas isto é uma falácia. Os centros de formação não são linhas de montagens de jogadores. Isto não é a Auto Europa, não é. Mas há muita gente que pensa que é. E eu ouvi numa formação, um senhor ligado numa formação profissional para ter o UEFA Pro, a renovação da UEFA Pro em Setúbal, um senhor dizia mesmo que a formação que era uma linha de montagem. Claro que eu reagi, mas ainda há aí esse pensamento. Há, de facto, princípios que criam os jogadores, mas nem todos têm o talento necessário. E o que determina o ser-se muito bom e bom é o talento. Muitas vezes nós vemos jogadores com grande capacidade técnica e que não exprimem porque não têm talento, não sabem usar os tools, as ferramentas que têm. E, portanto, se depender só disso, não é aconselhável. O Benfica não vai passar tempos fáceis, porque estas situações são estruturantes. Ainda bom arrastar-se. Quanto às outras equipas, o Braga... Depois eu concordo com o Rui. O Braga, a começar mal, nomeadamente nas competições europeias, a dar uma imagem da Islândia, muito tremida, tremeliqueira, e depois agora a afirmar-se, e nomeadamente em ascenso. Teve vários jogos sempre a virar o resultado. Muito bem, enquanto que o Benfica, por exemplo, que é uma das contradições, é o contrário, está há muitos jogos a ganhar 1-0 e depois não aguenta isso. O Braga faz o inverso, dá o volte-face e agora aparece no seu apogeu com 6. O Estoril, para mim, é a grande decepção, porque de facto teve ali um momento depois do Dragão que se afirmou-se a ganhar fora e tal, e apareceu-me que iria fazer ia jogar bem, exatamente, tens toda a razão, e que de um momento para o outro desaparece. E já falámos aqui no Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães que tem, na minha perspectiva, alguma alteração posicional dos jogadores, quer dizer, o Guimarães apareceu e este ano a jogar muito mais subido, muito mais face-to-face, a assumir, e está a pagar, também saíram muitos jogadores, como é evidente. E agora, dentro disto, passa-se do besta à bestial, quando de Oliveira dizia, há muitos anos, e continua a ser verdade. O Pedro era o ídolo há um ano e fez um excelente trabalho,
e agora já começa a ser contestado os sócios a ir, há alguns sócios, como se fossem donos do clube, e que a sua interferência possa mudar alguma coisa no âmbito ou na tática ou na capacidade mental dos jogadores, esperam pelo treinador no parque de estacionamento para saber as razões. O treinador não tem que dar razões aos sócios, tem que os apoiar, tem que lhes agradecer o carinho. Agora, o que é que isto contribui para que o Vitória tenha uma evolução positiva? Diga-me, o que é que isto contribui? Isto são egos de alguns que pensam que são os donos dos clubes, não é? E que são muitas vezes frustrados em casa e servem-se disso para a sua autoafirmação, nomeadamente com o colega do lado. Eu sou não sei o quê, então, como ir esperar os jogadores às garagens. E isto é determinado. E o Fernando Gomes, o presidente Fernando Gomes da Federação, quando fez aquele textozinho, aquela carta aberta no discurso do ódio, isto é o discurso do ódio também. Não é um ódio, não é um ódio interclubes, mas é a pressão dentro do próprio clube, o que não determina coisas muito boas. De facto, Marítimo, muito bem, a continuar uma excelente final de época do Daniel, muito bem, e depois acho que o Belenenses nestes últimos jogos recuperou, o Domingos a aparecer, muita gente já começava a pôr dúvidas em relação à sua continuidade, e o Domingos muito bem, porque é um homem bom e um homem do futebol que sabe, a apresentar um jogo muito pragmático, extremamente pragmático, poder-se dizer que não é bonito, mas tem feito pontos, e quem não tem cão tem que caçar com gato, e é isto que está a acontecer. Braga, já falamos Braga, Rio Ave, Boa Vista com Jorge Simão, duas vitórias e um empate em 3 jogos. Nomeadamente a vitória contra o Benfica, contra o Feirense, normal, foi um jogo em que dominou na primeira parte algum equilíbrio depois na segunda, mas um bom começo, uma boa entrada. Espero que o Boa Vista possa fazer um campeonato tranquilo, porque merece, devido ao seu esforço que tem de afirmação, vida muito difícil, há uns anos, passou por momentos muito negros e difíceis, e é bom ver que as pessoas e os clubes têm capacidade de se autorrenovar. O resto, primeira chocotada, que eu não compreendi muito bem, sinceramente, 6 pontos, esperar-se-ia que, o Rui disse que tem um bom plantel, eu acho que também tenho um bom plantel, mas também tenho um excesso de jogadores novos. Quase todo um bom plantel, sim, claro. Se calhar ainda não tem aquela equipa. Como ainda não tem equipa, não é? Como é evidente, para ter reformulado a sua equipa, há que dar tempo. Aves 6, Moreirense 6, entre os 6 e os 10, Estoril, Moreirense, e o 18º há 4 pontos. 10 pontos, entre os 6 e os 10. Do 8º, 4 pontos, quer dizer, 10 equipas e 4 pontos. Para mim não é razão. Telegraficamente, é difícil, num contexto negativo, trabalhar muito bem, porque depois que tudo corre mal. No futebol, todos nós sabemos que o abismo está sempre à margem. Podemos estar numa grande forma e a seguir perdeu-se e ninguém sabe porquê, não é? Agora, quando tudo está assim, em vez de haver uma união, uma fusão no mesmo objetivo, focar, não, começam assembleias gerais complicadas, o treinador é que é o responsável pela equipa, o miúdo central joga a central, já não joga, porque se calhar há a pressão dos jogadores que percebe, isto começa tudo a criar, pode até nem ser verdade, mas começa a criar uma divisão muito grande, portanto o contexto é negativo. Em relação ao Benfica, não comento mais, acho que está a passar uma fase que tem que resolver de forma profissional, eficaz e não se desperdiçar no foco. Em relação ao Marítimo, para mim foi mais importante porque com 16 jogadores da época passada que foram embora, manter a mesma qualidade, a mesma eficácia, a mesma organização, aqui não é o acaso que é impossível, é o treinador. E, portanto, o treinador está a trabalhar muitíssimo bem, já é incontornável um valor de grande qualidade do nosso futebol. Em relação ao Braga, o Braga com mais eficácia, menos eficácia, mas está a libertar jovens de grande talento. Além do Paulinho, que é um jogador fora de série, que até só entrou depois, mas... Estava na segunda divisão. Pois, é isso, é que muitas vezes... Segunda liga. Muitas vezes as pessoas esquecem que o talento não está aqui ou está ali, ele está, e depois é uma questão de trabalhar para ser grande, não é? Não é com vídeos. E realmente o Chadas e o Horta, meu Deus, mas eu também fiquei triste com o Estoril, porque o Estoril jogou muito bem, tem bons jogadores, tem um treinador que eu acho que é muito bom e a coisa não está a dar. É um bocadinho macio, sim. Não é? Parece é complicado, quer dizer, não sei. Agora, eles jogavam bem, eu vi com o Belenenses, o jogo do Belenenses, e o Estoril está a perder, e quando está a perder,
os 2-0 é que vai tentar recuperar em 3 minutos do fim. Não dá. Em relação ao Vitória, eu penso que o Pedro já passou isto, o Henrique tem razão, se calhar, no posicionamento, tem mesmo, mas é assim, o Pedro Henrique já passou, o Pedro Martins já passou por isto ano passado. Teve uma fase quando depois de Triquinho Sei também passou e ele conseguiu dar a volta. Agora começa a ser, se calhar, um bocado mais complicado, mas eu acredito que sim. O Rio Ave merece destaque também, porque é uma equipa que vai fazer um grande campeonato. E acabou por virar esse jogo diante do Setúbal, quando venceu por 2-1. Olhamos agora para o futebol internacional e vamos começar com o destaque do Rui Cerqueira, que deu espaço também ao ambiente dos estádios, contrastando aquilo que aconteceu em Camp Nou. Primeiro jogo, presumo eu, na história, assim à porta fechada, devido a estes falta de segurança, neste caso na Catalunha, com o Barcelona a fechar a porta do estádio, não havendo segurança no jogo diante do Las Palmas, contrastando com o ambiente ensurdecedor do estádio do Besiktas, no encontro entre o Besiktas e o Leipzig para a Liga dos Campeões, e que obrigou o avançado do Leipzig, o avançado Timo Werner, a sair ainda durante a primeira parte, devido ao barulho ensurdecedor. Um ataque de pânico obrigou o jovem avançado do alemão a sair ainda na primeira parte. Rui Cerqueira, é este contraste para mostrar este ambiente diferente dos dois estádios e de duas coisas que acabam por ser bem diferentes e bem essenciais, que são os adeptos. Pois foram imagens que eu tive a oportunidade de ver durante a semana, que foram sendo divulgadas, nomeadamente pelos meios de comunicação espanhóis, num caso, e também via YouTube, a nível mundial, a questão do Besiktas. Eu gosto muito de abordar estes temas e de olhar para estes temas. Foi delicioso e aconselho a que se procure na net os sons de um Barcelona Las Palmas. O som do treinador, o som do Piqué a protestar por causa de uma falta, o som de uma bola no poste, de uma defesa, de um golo, num estádio de 100 mil pessoas vazio. É algo delicioso de se perceber. Eu às vezes gosto de ver jogos com menos gente, precisamente para ouvir esses sons jogo, e para perceber o que é que se passa nesse jogo. Isto por contraste com um jogador que de repente tem um ataque de pânico porque o som é ensurdecedor. Isto também, desde já antecipando aquilo que vai ser a visita do Futebol Clube do Porto ao Besiktas. Este estádio é novo, eu não conheço, mas tive a oportunidade de estar no antigo, onde os adeptos do Besiktas bateram um recorde de decibéis a apoiar a equipa. O Porto ganhou lá 2 vezes, mas não os silenciou nunca. Aliás, no ano passado o Benfica ao intervalo estava a ganhar 3-0 já neste estádio e ao intervalo 3-3. Há um momento em que os adeptos do Besiktas, não se calando, incentivam os jogadores antes deles descerem ao balneário, e na segunda parte ficou 3-3. E, portanto, os ambientes têm tudo a ver. Hoje estava, quando dava assim uma vista de olhos nas redes sociais, havia muito a questão, havia adeptos do Porto que se vangloriavam por se terem feito ouvir mais em Alvalade do que os adeptos de Sporting, e é verdade. Porquê? Porque havia grupos de adeptos de Sporting que se queixavam que não... Porque a equipa não puxou, foi a equipa do Porto que puxou e, portanto, muitas vezes saber dar a volta ao ambiente, neste caso, no caso do Barcelona, saber dar a volta aos silêncios foi uma arte, e depois no outro, o não conseguir lidar com o barulho intenso foi se calhar desarmante para a própria equipa, porque era um jogador internacional que teve que sair quando o jogo estava em aberto. Sim, e depois perceber, por exemplo, e é verdade, porque também se ouvia na televisão, e se tiverem a oportunidade de ver o jogo, os adeptos de Porto fizeram-se ouvir em Alvalade quase a grande parte do jogo como se estivessem a jogar em casa. Os ambientes são o que são à partida, mas também podem ser influenciados pela exibição das equipas e pela interpretação que fazem desses ambientes. Muitas vezes falava-se, por exemplo, a nível de modalidades de pavilhão e a nível de modalidades em que pode haver um domínio, tipo o basquetebol, em que se pode imprimir mais ou menos ritmo, embora haja um tempo de ataque, em que jogar ao contrário do ambiente, se o ambiente é ensurdecedor, jogar até ao limite na altura era aos 30 segundos, agora aos 24 segundos, ou então ao contrário, se for para empolgar, e são sempre temas que eu gosto de olhar e de analisar, e que seguramente para quem está no banco, como o professor Calixto, para quem jogou em ambientes mais intensos, como o professor Stiliano, são sempre temas que acabam por ter... São pormenores, mas que às vezes são por maiores. Pois são. Henrique, pegando neste olhar neste caso
do Timo Werner e da equipa alemã do Leipzig. Costumamos dizer que são sempre muito frios, muito calculistas, o povo germânico, mas aqui é influenciar-se por aquilo que é o ambiente do futebol. Repara, a questão é assim, quando se diz que o público é o 12º jogador, é neste sentido. Pois. Não é? Porque quem está em casa sente esse apoio e empolga-se. Não há ninguém que fique indiferente a um estádio a gritar pelo nosso clube, pelo clube onde eu jogo, pelo meu nome, por cânticos. Empolga-se. A beleza do jogo, o apoio faz parte do próprio espetáculo do jogo. E um dia fui com alguns amigos de Coimbra ver o Europeu em Inglaterra e o Dr. Francisco, quando acabou o jogo, disse: estou satisfeito porque acabei de ver o espetáculo que eu queria ver, que era o espetáculo dentro do próprio espetáculo. Do jogo. As pessoas a estarem contentes, as pessoas a apoiar até o seu próprio adversário, a não haver gaiolas onde se metem assim alguns sócios. Se o futebol caminhar para isso, e felizmente que em Espanha o Barcelona foi uma exceção por circunstâncias muito difíceis. Mas o normal, o que se vê lá fora, é de facto ambientes mais ou menos quentes, mas ambientes de apoio e de festa. Não é? Ambientes do futebol. Ambientes de futebol. Em Portugal, quando se vê, ou são muito poucos espectadores e meia dúzia de claques, de elementos de claque, tirando os três grandes, e nomeadamente o Vitória de Guimarães tem uma claque fortíssima, o resto somos pouco entusiastas a ver o jogo. É do campo da sociologia que nós poderemos encontrar algumas razões que identificam os clubes como ícones da sua própria cidade ou da sua própria região. E quando isso acontece, é muito mais empolgante, é muito mais... preenche mais o jogador quando joga nesses clubes. E acho que isto que só quer dizer, bem de encontrar aquilo que nós temos aqui debatido. O futebol tem que ser uma festa. Tem que ser uma festa que, por via de ser festa, é também um negócio. Porque se não for uma festa, deixa de ser negócio. Ou passa a ser negócio só na venda dos jogadores. E para vender os jogadores nós temos que vender o espetáculo. E para vender o espetáculo não é só o nível exibicional, porque uma coisa puxa a outra. O ambiente que se bebeu no último domingo no Sporting Porto foi ótimo. Espetáculo bom, claques entusiasmantes, não há agressões, as pessoas foram para o estádio livremente, nem antes nem depois. Quer dizer, se nós criarmos este ambiente, acho que o futebol pode progredir em termos da afirmação como espetáculo para se ver, e como espetáculo de famílias. E este é o espetáculo de famílias que deveria ser trazido como objetivo principal da Liga e da Federação. E penso que muitas vezes nós estamos mais tendentes a focalizar-nos no nosso clube, nos nossos interesses pessoais, esquecendo que o futebol é um todo. Não é pelo Benfica, Porto, Sporting ganharem e jogar bem que o futebol português é melhor. Será melhor quando tivermos melhores clubes de segunda linha, com mais dinheiro para que eles tenham melhores plantéis, que os estádios sejam cada vez melhor, que haja parques de estacionamento para as pessoas irem rapidamente e terem acessos bons. Portanto, isto tudo faz parte daquela grande lógica do negócio de futebol. Nós às vezes somos um pouco míopes em termos da estratégia do que deve ser aquilo que afirmará Portugal. Deixa-me só fazer uma extrapolação, porque já disseram tudo. É que é assim, quando o Henrique falou agora, e o Rui, nas palmas, nas pinturas, nas cores, nas danças, nos gritos, isto é o que se fazia na pré-história. Esta é a herança do futebol, o ADN. E o que era uma festa quase da religiosidade, em que as pessoas ali sentem que estão noutra dimensão, como se estiveres em casa é diferente, se estiveres no estádio, no meio da multidão, a personalidade é completamente diferente. Tu és mais um daquilo, sentes a família ali, sentes outro mundo, outra dimensão. Ora, Rui, só um parênteses nisso, o Rui há de ter feito dezenas, não centenas de narrações esportivas no estádio e algumas também nas redações, e é diferente. Completamente diferente. Por isso é que ao vivo é diferente. Portanto, é assim, há quase uma coisa que vem de trás, que é, o futebol é o mito da morte e da ressurreição. Tu perdes, morreste, e morremos na praia. E depois na semana seguinte estás à espera que vais para a ressurreição. O futebol é fabuloso, por isso é que eu sou contra a tecnologia, devagarinho, porque se matarem esta herança, o futebol passa a ser outro, passa a ser sentados a comer umas francesinhas e tal, é completamente... É o cinema. Isto é que é o futebol. Não deixa de ser curioso, agora, professor, deixa-me só dizer, de encontro a isso, ler as declarações do Alegre, treinador da Juventus, sobre a tecnologia. Pois.
Não sei se teve a oportunidade de ver. Ainda bem, muito por alto, ainda bem. Porque é assim, esse rapazinho, o Timo Werner, teve um treinador que não percebe muito o esquema, em termos humanos, porque ele diz-lhe uma coisa muito desagradável. O nome dele chama-se Ralf Hasenhüttl e diz assim: eu tenho que saber com quem conto em que momento. Ele queixou-se de tonturas e de problemas de circulação. Atenção com o ruído, nós não temos todos o mesmo grau de tolerância aos ruídos e às pressões. O grande jogador, mesmo o grande jogador, num estádio deste, e a Turquia não é igual, é superior à Espanha, em termos de ruído. É uma coisa, eu nunca lá estive. superior a todos. Mas quem me conta diz que aquilo é, eu nunca lá estive. Portanto, eu também não sei se aguenta. Quer dizer, temos que ver, não se pode dizer que o jogador não foi assim, não é? Agora, jogar sem gente a assistir não é futebol. É quase para quem acredita em religião, quem vai à religião, e não estar ninguém, entraste lá, sentes-te bem, mas não há o culto, não há a participação. E por isso, deixe-me só dar um saltinho pequenino, por isso a France Football, aqui há tempos já falei, mas não foi só porque o Besiktas ganhou ao Porto que está mal. Fez um artigo muito interessante, mas em que consultou treinadores portugueses. E há vários treinadores que têm toda a razão. Um deles, o Inácio, que diz que os clubes têm medo de protestar porque não emprestam os jogadores e, portanto, a dependência, não é? E o outro, o Luís Castro, faz uma leitura interessantíssima, que é: eu não vejo nas bancadas mais adeptos locais, mas só vejo adeptos, por exemplo, ou não há ninguém, ou há só os grandes que trazem. Ou seja, a France Football fez um artigo interessantíssimo, mas não diz nada de novo. A única coisa nova que eu gostei no artigo achei preocupado, foi dizer assim: usar treinadores portugueses, e depois o senhor da La Liga, o presidente da Liga, dizer que a Liga Portuguesa vai morrer. Quando uma semana depois assinou um acordo. Ao ler o texto, fiquei preocupado porque diz: nem o europeu ganha por Portugal, nem as bolas de ouro do Cristiano. Isto é chauvinismo. O artigo pode ser interessante, denuncia, mas mais interessante, e depois poderemos falar, no artigo do Gerry, que foi o que diz o Ceferin para a UEFA. Aí sim, levantam-se as questões importantes. São 4 ou 5. Agora, isto é chauvinismo, quer dizer, eles nunca toleraram ter o autocarro pronto para festejar o europeu. E, portanto, se limitassem aos factos é uma coisa. Pegar na tudo, só para dizer mal, acho um bocadinho feio. Mas, de qualquer maneira, ver um jogo sem ninguém, como o Rui diz, nos treinos, quando eu tinha a sorte de treinar nas Antas, chutava-se e ouvia-se a bola, era brutal. Mas, em termos de jogo, fico triste a ver um jogo assim. Por isso, jogar sem ninguém é um castigo. É um castigo. Vamos mostrar o destaque do Henrique Calisto, e que se prende com a saída de Carlo Ancelotti, do Bayern de Munique. Depois da derrota no terreno do Paris Saint-Germain, por 3-0, a equipa bávara demitiu o treinador italiano que estava aos comandos da equipa do Bayern de Munique. Depois também de uma fase conturbada. Henrique, porquê este destaque? Porque não surpreende a saída de um treinador hoje. Claro. Hoje espera-se que saia toda a gente. O Mourinho também já saiu, o Ranieri foi campeão, meio das jornadas saiu logo a seguir. Agora, o que se sabe que está na base da sua saída é que é preocupante. São 5 jogadores, ou 4 jogadores, o Hummels, o Boateng, o Müller, o Ribéry e o Robben, que fizeram a cama ao treinador. Fizeram a cama. Ribéry, quando era substituído, telefonava ao presidente e treinavam-se fora do âmbito dos treinos normais, porque... Sem ser multados, que é uma coisa impressionante. Sem ser multados. Uma coisa impressionante. E eles só podem fazer isto porque há a cultura da direção. Do presidente. Como é evidente. E quando diz o Robben, acho que é o Robben, que diz que o treinador do meu filho é melhor do que ele. que o Ancelotti. Ancelotti, campeão em 4 países. 5. 3 ligas. É o único em 5 países. Milan, Chelsea, Real, Paris Saint-Germain e Bayern. E 3 ligas, campeão. Sim, e eu não pus Itália, Inglaterra, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha. É o único nas 5. É os 5. No top 5. Champions League. Não presta. Não, a crítica sistemática ao homem com este passado, quando se põe em causa a capacidade do Ancelotti, põe-se em causa tudo. Claro. E a partir daqui, todos os treinadores podem ser postos em causa por alguns senhores que pensam que mandam no clube. E, de facto, uma das coisas piores que se passa nos clubes é quando os jogadores, no final de carreira, pensam que são os donos dos clubes. Que se calhar está-se a passar cá em relação a alguns clubes. Mas, claro. Que estão a ter crise por causa disso. Claro. Pois. É um perigo quando nós queremos fazer de alguns jogadores as figuras míticas dos clubes que entravam porque não sabem sair. Pois. Há gente que não sabe sair. É verdade. E que
por interesses pessoais, ponha em causa todo aquilo que se faz em termos de pensamento desportivo dos próprios clubes. Ancelotti, campeão em 5 países. 5 países. Há uma frase curiosa, eu creio que é do Arrigo Sacchi, que diz que ficou desiludido porque pensava que o Bayern era um dos poucos clubes diferentes, até pela liderança que tem, de ex-jogadores, ex-grandes jogadores, Rummenigge, Hoeneß, e que reagiu igual a um clube normal, digamos assim. E eu olho para aqui, precisamente dessa forma, e só vejo aqui 2 hipóteses. O Ancelotti tinha que ficar na equipa e em janeiro estes jogadores fossem importantes ou não fossem, fora. Vai embora, pois. Agora, quando o Ancelotti saiu, só uma hipótese de lhe dar razão, entre aspas, ou de se autodesculparem é chegar ao fim, e estes 5 ou 6 ou os que forem, fora. Vendidos os que tiverem valor, digamos assim, outros já nem isso, já estão mesmo em fim de carreira, já não têm, digamos assim, valor comercial. Mas é Robben e Ribéry que são os maiores protagonistas. Pois a questão é essa. A questão é essa. Jogadores que acima dos 35 anos. E com lesões constantes que já não estão na equipa. Não rendem. E pareceu-me realmente algo completamente desajustado. E parece-me que só há um caminho para o clube agora, é que esses 5 ou 6, ou os que forem, ou 4, se não forem em janeiro, para mim era já em janeiro. Mas aqui houve conivência do Presidente. Pois a questão portanto, é essa. Não Houve fragilidade, não houve conivência, houve fragilidade. É que não houve a defesa do treinador, que era a entidade mais para dizer, não, nós estamos juntos e quem não tiver que jogar não joga, deixa de jogar, já. E foram jogadores. Podemos perder um campeonato, mas vamos ganhar 10. Claro. E o clube ganhava. E o clube ganhava do que fazer isto, não é? Basicamente, quer dizer, depois pôs um treinador interino que no primeiro jogo aconteceu-lhe a mesma coisa, está a ganhar 2-0 e empata 2-2. Eles estão habituados a ir à frente, não é? Mas não é isto, não é também, mas eu acho que isto está a passar um pouco por todo o mundo. E este é diferente porque é com o Ancelotti e com um clube que não tinha essa tradição. Mas digo-te sincero, pelo que eu conheço, pela minha experiência destes anos todos, houve muitos treinadores vítimas disto. Sim. Mas sabe o que é que isto me parece? E quando se faz a apologia dos jogadores, o jogador é o fulcro central do jogo, o intérprete principal do jogo, o que dá beleza ao jogo, é sem dúvida o treinador. Isto parece-me ser a soberba dos dirigentes aqui. Sim. Não, eu acho que não é soberba. Eu acho que é mau caráter de alguns jogadores. Mas, e que nós falamos sistematicamente... Isso a montante. Mas usando está aqui uma certa soberba quer dizer, se calhar o Ancelotti era uma figura maior ali também, não sei. Há uns egos complicados, alguns clubes têm uns egos complicados, os presidentes acham, esquecendo-se, por exemplo, que o Hoeneß, por exemplo, também teve os seus falhanços, não é? Inclusive teve preso também. Portanto, a Alemanha tem sim uma certa sobranceria de vez em quando, alguns jogadores que não assumem como treinador, mas assumem como dirigente, que é mais fácil, porque o falhanço é menor, não é? Mas isto é um exemplo, queria chamar isto à colação, como exemplo, se faz no Bayern de Munique com o Ancelotti... Está legalizado para todo mundo. Exatamente. Pois. Muito obrigado, amigo. Grande frase de ensinamento. Está no fim, não? Ainda temos assunto de seleção para falarmos. Vamos falar da Seleção Nacional e dos seus trabalhos para os jogos com Andorra e também com a Suíça. Rui, é aquela fase que todos esperávamos depois do desaire diante da Suíça logo no arranque da fase de qualificação. Sim. Este é um Portugal que parece levar tudo ao pormenor para chegar já em igualdade de discutir com uma vitória o jogo com a Suíça na próxima terça-feira. Sim, eu creio perfeito em termos de organização, aquilo que está a ser feito para que a equipa sofra o menos possível com a viagem. Agora, nem a viagem de 3 horas, porque acontece que o avião pode chegar lá e não poder aterrar por condições climatéricas, isso não será nunca desculpa, claro. Em momento nenhum, para a seleção não ganhar em Andorra e não jogar essa final, e eu percebo todos os focos, e o Fernando tem feito muito bem, e os jogadores assimilaram esta ideia de olhar para este jogo, obviamente, é como quando se fala da Liga dos Campeões e é um jogo antes, é um final. Tem que se olhar assim. Agora, nós estamos à vontade para dizer, não há nada que desculpe uma não vitória de Portugal em Andorra, nada. Mas vai ser difícil. Nada, por muito difícil que hoje seja em relação ao passado, mas não há nada que desculpe a seleção campeã da Europa, basicamente, com a mesma base, com os jogadores disponíveis, tirando um ao outro, tirando o defesa esquerdo, não ganhar em Andorra e jogar a final contra a Suíça. Nesse jogo,
Portugal historicamente tem sido muito forte nesses jogos. Nesses jogos em que é preciso ganhar, já estavam vendidos praticamente quase todos os bilhetes para o jogo. Sim, uma Suíça que aparentemente aparecerá frágil com o Burki. Sim, mas o Burki já é suplente na seleção, já não é, não creio que seja por aí, creio que é um jogo complicadíssimo para Portugal, atenção. Sim, muito e depois, duro. Eu até quando falo disto, historicamente, Portugal ganhar sempre nas decisões, há sempre o dia em que não ganha. E portanto, esse E contra dia... a Suíça já houve essas decisões, nomeadamente para o Mundial 94, e Portugal não ganhou. Pronto, depois é estas questões históricas, mas a verdade é que eu creio. Andorra não tem desculpa que Portugal não ganhe, mas de louvar o facto de ter sido feito todo o esforço pela Federação para que os jogadores tenham disponibilidade total para o jogo, com o mínimo esforço, portanto poupando todos os esforços apenas para o campo de jogo, e depois no Estádio da Luz eu acredito que Portugal vai ter essa final que Fernando Santos deseja, essa final para estar no Mundial e que vai ganhar contra a Suíça com maior ou menor dificuldade. O grupo está são, é um grupo que se conhece e portanto creio que até tem aquela motivação extra do Cristiano Ronaldo marcar golos, porque ele na seleção tem marcado e no Real Madrid só marca na Liga dos Campeões, só marca fora do campeonato. Mas isto agora é uma brincadeira. Claro que o Cristiano Ronaldo é sempre o candidato a desbloquear os jogos todos, claro. E portanto creio que a seleção está bem, recomenda-se, vai ganhar em Andorra eu não digo com toda a certeza que no futebol, ainda no outro dia vimos a França ganhar 4-0 à Holanda e 3 dias depois empatar em casa com o Liechtenstein. E o Luxemburgo. É quase, é ela por ela. E portanto... O Luxemburgo é um bocadinho maior a nível do país. Pronto, mas é quase ela por ela. Portanto, todos os cuidados, obviamente, mas creio que Portugal vai passar esta meia-final e depois a final, ainda vamos falar sobre ela, não. Sim. Os dois jogos já são antes do próximo. O próximo programa já vimos com essa notícia. Eu creio que no próximo programa já vimos falar de Portugal no Campeonato do Mundo, espero eu também, porque a seleção merece, porque o Fernando Santos tem feito um trabalho fantástico também, e a qualidade está lá, a qualidade de uma equipa campeã da Europa, que eu creio que vai ser candidata a campeã do mundo também. Sim. Ou pelo menos a estar nos quatro melhores do mundo. Henrique, falemos primeiro desta logística de viajar num avião da Força Aérea. Aqui acaba por ser mesmo o país lado a lado com o futebol, e ainda bem. Eu acho que, e só queria dar aqui duas notas, depois do Rui também prefiro aquilo que o Rui disse. Primeiro é esta conivência do país inteiro com uma seleção, porque penso que cada vez mais se confirma que ir a um Mundial que é importante para o país. Até que enfim. Claro. Sim. E, portanto, esta disponibilidade... E não é só para pôr bandeiras, não é? Sim, da Força Aérea, que era importante. E isso reflete o tratamento que está a ser dado a um jogo. Porque não penso que é por causa da Suíça, do retorno. Penso que é da ida. Da ida. Porque aquilo que o João Mário disse, e é uma verdade que refletiu alguns pensamentos do Fernando, de que para se ir à final tem que se ganhar a meia-final. Claro. E esta é de facto a meia-final, e é nesta meia-final que temos que nos focar, e isso, para se focar, vamos fazer com que não viajemos, não tenhamos que viajar 3 horas. Sim, porque importa também contextualizar os nossos telespectadores. Seria uma viagem de avião até Lérida e depois de autocarro 3 horas até Andorra. E com um percurso sinuoso. E, portanto, era bom para a neve. Sim, eu penso que isto foi bom, foi bem pensado, há colaboração, há engajamento de toda a gente para contribuir para que a vitória de Portugal lá seja o primeiro passo para se ganhar cá. Agora, ganhar cá não é fácil. Não. E por isso, quando se fala em futebol é religião, e eu concordo contigo, também tem algo de religião, de religioso, de inclusão, de fazer parte, de partilha, de grupo, não é? E até como a religião, hoje em dia há futebol todos os dias, não é só o domingo. Sim. E dessa religião, ou superstição não tem nada a ver com religião, mas também tem a ver com qualquer coisa que é sentido por dentro, que às vezes é inexplicável, a vinda do Éder, o talismã, acho que para além... É motivante, né? É motivante. O Fernando teve a tentação não, o objetivo de chamar quanto mais jogadores, os disponíveis do europeu, estão todos lá, não é? Mas o Éder está a fazer golos, está a fazer golos decisivos. E decisivos. Mas não foi há um mês atrás, não é? E foi o Nelson Oliveira e marcou. E o Nelson agora sai, não é? E isso quer dizer que também há isso, da religião, da superstição, do sentido do corpo que se foi criado. E esse corpo, que eu acho que foi cada vez
pelo que a gente sabe e vai sabendo que foi mais importante para a conquista do título europeu, foi esse sentido do grupo. Claro. E é o recriar esse sentido do grupo, dar condições para as melhores condições possíveis e recriar esse sentido do grupo. E esse sentido do grupo penso que vai ser fundamental. Mas fundamental é ganhar a Albânia. E se ganhar bem, melhor ainda. A Andorra. E se ganhar bem, melhor ainda. Porque uma vitória muito tremida não é bom. É que falámos do Porto. É preciso chegar com o balão cheio, não é? O Porto foi ganhar ao Mónaco, claro, contundente, 3-0, vai ao lado com um espírito diferente. Feito. Se nós formos a Andorra, ganharmos 3-0, claro, a equipa, a nossa autoestima, o nosso reforço emocional é muito importante para um jogo que é muito difícil. E é problemático ser sintético? É problemático. É sempre. Para a melhor equipa é sempre. É problemático. Repara, quando se diz, mas há equipas que jogam sempre, pois, mas estão habituadas. Pois. E Portugal não está. Quem joga, o homem é um ser de hábitos. E eu joguei a primeira divisão ainda em pelado, com os Salgueiros. E não havia lesões. Pelado. Havia escoriações, muitas, todos os dias, não é? Mas, porquê? Porque o nosso organismo, as nossas articulações, os nossos músculos adaptavam-se àquele piso. Neste momento, um jogador que está habituado a grandes relevados vai jogar num relevado que nem sei até que de geração é, se é antigo, se não é, porque as gerações da relva foram evoluindo. Até a recepção da bola é completamente a recepção, o batimento, a corrida, o cansaço, tudo é de facto. Agora é preciso também treinar 2 ou 3 vezes para se podermos habituarmos a isto. Isto é um fator também a ter em conta. Aníbal, para fecharmos. O João Mar levantou 3 questões que são importantes, a do campo e a outra que é muito importante, que é a média de cartões amarelos que a Andorra tem. A Andorra joga com muita agressividade, tem uma média, tem 27 cartões amarelos em 8 jogos, que é uma coisa brutal. O Cristiano também está ali assim, não é? Está no limite, não pode. O que é que se pede aos jogadores, e disse o central, disse muito bem, o Zé Fonte, que é não fazer amarelos estúpidos. Ou seja, a concentração tem que ter, se tiver amarelo pelo jogo, paciência, mas concentração. Agora repare que esse sentido de grupo que Portugal tem com a seleção, é isso que o Sérgio conseguiu fazer com o Porto. E esse sentido é indestrutível. Eu penso que a seleção vai ganhar, acreditamos que sim, e essa junção da força aérea, utilizar os recursos no mesmo objetivo, dá sempre bom resultado. Por isso é que se devia aprender e evitar aquela... Permita-me só concluir assim... Aquela pressa do seu Estado ao querer proibir o futebol, porque afinal houve menos abstenção. Falando do jogo com a Suíça, como é que perspectiva é esse jogo? Eu penso que vai ser um jogo fantástico e aí Portugal, depois de vencer Andorra, vai vencer convictamente. Estou plenamente convencido, porque a equipa é muito boa, eles são grandes jogadores, é uma equipa muito unida, tem a sua fragilidade ou outra se um jogador não vier, mas tem uma equipa muito unida e do exemplo que deu em França, e esta do Éder que o Henrique falou é verdade, porque aquele espírito está habituado àquilo. E até o orgulho de ter perdido com a Suíça pode ajudar? Sim, eu penso que sim. De que maneira, não é? Porque é uma vingançazita. Exatamente. Agradeço ao Aníbal Ciliano, também ao Henrique Calixto e ao Rui Cerqueira, e assim que esteve em casa, nós regressamos na próxima quarta-feira para mais um nas 4 linhas. Esperemos, com certeza, todos já com Portugal no Mundial da Rússia 2018. Até lá.